Glória a Deus. O tema de hoje é o Hades, né? A gente vai falar sobre o segundo inferno. Aí os textos vão ser Lucas 16, do 19 ao 31 e Apocalipse 20, versículo 13. Eu vou começar pelo Apocalipse porque é um versículo só e a gente vai destrinchar mais no Lucas. Aí bora lá conhecer o Hades, né? O Apocalipse 20, 13 diz assim: o mar devolveu os seus mortos, e a morte e o Hades devolveram os seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. Aí agora a gente vai lá e pegar o texto base principal, que vai nos dar muitas informações a respeito do inferno. Tá assim. Lucas 16, 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E, no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu, ao longe, a Abraão e a Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E envia a Lázaro para que molhe na água a ponta de seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse Abraão, porém: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro os seus males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar dali para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele respondeu: Então rogo-te, ó Pai, que os envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para quem solenemente lhes testifico, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas, que escutem. Então lhe disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Beleza, esse é o texto aqui. Eu vou falar. Eu separei 6 pontinhos aqui que a gente vai entender a questão do como funciona o tormento aí no Hades. E como que é o Hades, né? O Hades, a gente vai entender que o Hades é dividido em 2 partes. Que no meio vai ter o abismo. E de um lado vai ter o lugar de tormentos, que é o lugar que estava o rico. E do outro lado vai ter o seio de Abraão, mais conhecido como paraíso, né? E isso é o inferno. O inferno no Antigo Testamento. E o inferno mudou um pouco, porque se a gente for pegar uns textos nas cartas de Paulo, ele vai falar que Cristo levou consigo o cativeiro, ou seja, ele estava se referindo ao paraíso que antes ficava no inferno. Agora ele não fica mais lá, porque Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele pegou e tirou o paraíso do inferno. Ele tirou o povo de Deus de lá, porque antigamente até o povo de Deus quando morria ia para o inferno, só que ficava numa parte separada do inferno, que seria como na mitologia grega os Campos Elíseos, ficava lá. Aí seria o canto que o povo ficava, que era que nem mesmo o inferno grego mesmo, era bem parecido com o inferno grego, porque o inferno grego tinha os Campos Elíseos, tinha a região lá que ficava o Tártaro, né? E tinha outra região que eram os lugares de tormento. Então é praticamente a mesma coisa em si. Aí a gente vai entender como é que funciona o Hades. O Hades, em primeiro lugar, a gente vai pegar no texto lá de Apocalipse, a gente vai entender que o Hades é um lugar de espera. Por que é um lugar de espera? É um lugar onde as pessoas
morrem e ficam lá atormentadas até o dia do juízo. Porque lá em Apocalipse fala o quê? Que o Hades entregou os seus mortos lá diante do grande trono branco. Então a gente tem que entender uma coisa. Lá a gente caminha já para o terceiro inferno, que é o Lago de Fogo. Antes das pessoas serem julgadas e lançadas no Lago de Fogo, elas ficam no Hades, que é o segundo inferno, que já é um inferno literal. Porque o segundo e o terceiro inferno já não são, como podemos dizer assim, no sentido figurado, que nem o Sheol pode ser. Porque o Sheol pode ser tanto literal, se referindo ao inferno em si, qualquer um do segundo ou do terceiro inferno, mas também pode ser em sentido figurado, que é quando você cria na sua vida um próprio inferno. Mas o Hades e o Lago de Fogo são literais. Então, o que acontece aqui? O rico a gente vai analisar aqui no texto e a gente vai notar alguns pontos interessantes que são aqui. Em primeiro lugar, que vai estar assim, ó. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Então a gente entende a primeira coisa aqui. Lázaro morre, os anjos o buscam. Em primeiro lugar, os anjos buscam lá. Só que aqui, Lázaro não tem um enterro. Ele simplesmente morre, os anjos pegam ele e levam lá para o seio de Abraão. Mas ele não é enterrado. Agora já o rico, não, ele é sepultado. Porque ele é rico, tem um velório, tudo chique, coisa e tal. Só que tem um porém, os anjos buscam a Lázaro. E quem é que busca o rico? Porque se os anjos buscam, os bons levam para o seio, então a gente entende o quê? Que o coisa ruim que busca os maus. É o inimigo das nossas almas, é o Satanás que vem cá e busca os ruins, que a gente vai entender. E a gente entende uma coisa. E por mais que Lázaro não tenha tido uma sepultura, ele foi para o seio de Abraão e passou a ser consolado. Agora o rico, né, morreu, desceu para onde? Para o Hades. Ele fala assim, e estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. Ou seja, imagina como seria tensa essa cena. E primeiro Lázaro morre, vai para o paraíso, fica lá, tá lá no paraíso. O rico morre e vai para o lugar de tormento. E no lugar de tormento, ele nota Lázaro. E no momento que ele nota Lázaro, ele vê que ele está conversando com alguém. E nisso aí, ele entende, através das conversas do diabo, que ele está observando de longe, porque tem um abismo separando eles. Ele entende o quê? Que a pessoa que ele está é Abraão. Porque não teria como ele reconhecer Abraão se ele nem sequer tinha visto Abraão em vida. Mas ele percebe, porque ele fica observando e vê Lázaro tranquilo, de boa, com Abraão e ele se lascando. Tanto que isso é um dos pontos que a gente vai analisar aqui, porque são 6 pontos. O primeiro, vai ter calor no inferno, que é o versículo 24. Vai ter sede, que é também o versículo 24. Vai ter a visão do tormento, que é essa que eu tô falando agora, que é o versículo 23. Vai ter o desespero, no versículo 26. Vai ter a falta do arrependimento, que é o 31. E vai ter os pedidos negados, que é o 27. Que são esses 6 pontos que a gente vai achar aqui. Porque o que acontece aqui, ó. O ponto número 3 que eu tinha colocado aqui na classificação, mas isso aí é só para enumerar, só para ficar fácil, mas não faz muita diferença na questão desses pontos aí. Aqui, vamos falar da visão. Da visão é a pior de todas, porque imagina, você vai pro inferno. Aí você está sendo atormentado, e no momento que você está sendo atormentado, você pega e olha a pessoa que você maltratou a vida inteira. Porque aqui, a gente vê que Lázaro era maltratado. Porque aqui, ó, versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele. Ou seja, Lázaro vivia na porta do homem rico, coberto de chagas. Ou seja, tinha uma enfermidade terrível. Ficava lá passando fome. E vai lá e fala o quê? E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas chagas. Ou seja, até os animais iam lá ficar lambendo as feridas que o cara tinha. Aí você pensa assim, o estado de miséria que Lázaro vivia. Só que a gente percebe uma coisa. Lázaro era uma boa pessoa. Era uma pessoa que seguia os caminhos da palavra do Criador. E ambos eram judeus. Porque o rico, a gente vai ver que ele conhecia Abraão, então ele também conhecia a lei de Moisés. Ele conhecia a Torá, o Tanakh. Ele conhecia toda a Bíblia.
Então, a gente vê que os dois conheciam, só que quem praticava era Lázaro. E Lázaro não se dava bem na vida. O cara passava fome e estava diante do homem rico. Em vez do homem rico cumprir a lei de Moisés e ajudar o próximo, ele não fazia. Ele vivia em pecado completo. E ele sabia que Lázaro estava ali. Ele reconhecia Lázaro porque ele via Lázaro todo dia, estava na porta dele. Só que ele não ajudava. E o rico, enquanto fazia banquete, Lázaro só queria as migalhas para ver se tampava o buraco do estômago, porque passava fome demais. Enquanto isso, ele tinha doença. O rico estava bem em saúde, comia até dizer chega todo santo dia e não podia ir lá e ajudar o Lázaro. Aí que Abraão chega e fala para ele, né? Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males. E agora este é consolado e tu atormentado. Uma coisa muito séria. Aí imagina pro rico lá, que vivia maltratando, nunca ajudou Lázaro, sempre tinha coisa boa, Lázaro sempre recebia o mal, aí depois tá lá. Você chega no inferno, você tá no inferno, aí você pega e olha, a pessoa que você sempre tratou mal ou que você nunca ajudou, tá lá tranquilo e agora você tá sendo atormentado. Isso já é uma visão de tormento. Porque a pior coisa que tem é se o rico, eu não sei porque que não fala, mas tipo assim, o rico já não ajudava lá, já mostra que ele não negou, mas não falou que chegou a pisar, chutar, espancar, maltratar, coisa e tal. Beleza, mas imagina se ele fez isso ou não. Se ele tiver feito, imagina como ia ser mais pesado o tormento dele. Imagina, você sempre humilhou aquela pessoa, você sempre pisou naquela pessoa, agora aquela pessoa tá tranquila. Você considerava-se acima dela, você na sua vida você era acima dela, mas agora você está abaixo dela. E você está em tormento e aquela pessoa está em repouso. Então é uma coisa muito pesada. Que aí é um dos primeiros pontos. Aí agora vamos para os outros dois, que vai ser o calor e a sede, que é o 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe a água na ponta de seu dedo, para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí a gente entende o que? O cara, ele estava morrendo de sede e não tinha água para ele beber. Ou seja, a alma dele, ele estava morto, então era a alma dele tinha sede. Só que não tinha água para saciar, não tinha água da vida. Não tinha nada lá para saciar. No inferno não tem como saciar a sede da sua alma. É só em vida. E através de Cristo você pode saciar ela. Porque se você for para o inferno, acabou, não tem como. E ele pediu outra coisa, ele pediu uma migalha, porque ele pediu para molhar a ponta do dedo para deixar cair uma gota na língua dele para ver se dava uma refrescada. Isso é uma migalha, ou seja, é muito pouco, isso nunca ia saciar a sede dele. Então você vê que o grau de desespero do cara é falar qualquer coisinha serve, só para tentar dar uma aliviada, porque o tormento tava... E o calor, porque pro cara ter muita sede, é porque não bebe água, beleza, mas detalhe, ele fala que está sendo atormentado por chama, não existe chama que não produz calor. Então ele sentia o calor da chama o atormentava, isso gerava nele sede. Porque acontece, no momento que você começa a ficar perto do fogo, você começa a suar, né? Na hora que você começa a perder o suor, que o seu suor vai acabando, o seu corpo vai buscando água, então você vai sentir sede, você vai querer se hidratar para o quê? Tentar abaixar a temperatura por conta do calor. E isso aí não tem como. No inferno não tem como fazer isso. Agora o 26, que ele vai estar em desespero. Olha só. E além de tudo isto, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, ele está falando com o rico aqui não tem como saciar você, não tem como te ajudar nem se eu quiser, porque a gente está separado. E é isso que acontece. Os que trilham o caminho da verdade vão para Cristo, vão estar com Cristo. Os que trilham a maldade vão estar com o diabo. E é uma separação definitiva. Tanto que Abraão fala, há um abismo entre nós. E isso é o que acontece. Você cria um abismo entre você e Deus se você fica longe de Cristo. E esse abismo não tem como tapar. Esse abismo só aumenta. Porque você deixou ele aumentando ao longo do tempo. E chega uma hora que não tem como mais mudar de atitude, mudar de vida para poder escapar disso. Porque quando tá no inferno já era.
Tanto que a questão, no 23 fala que ao longe ele viu, ou seja, porque o abismo é tão grande que ele só consegue ver de longe, mas de longe ele viu, não, aquele lá era o Lázaro. Aí depois ele entendeu que o outro era Abraão, tanto que ele tem que falar em voz alta para os outros escutar. Isso é mais uma das coisas que a gente vê que, tipo, se eu for pra lá, já era. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O cara vai encarar o desespero, saber que, tipo assim, não tem esperança nenhuma de você nem sequer conseguir dar uma aliviada no tormento. E isso é só o segundo inferno. Ainda tem o terceiro. Então não há alívio no tormento. Então o cara vai se deparar com o quê? Com desespero. O que ele se depara com desespero? A gente vai ir para a questão do pedido negado, que é o 27. Que fala assim, e ele então respondeu: então rogo-te, ó Pai, que os envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele se arrependeu da vida que ele teve, mas ele viu que não tinha mais chance. Ele se afogou no desespero, só que aí ele pensou, não, eu tenho que pegar e tentar salvar pelo menos a minha família. Aí ele pede, né, para enviar o Lázaro lá para ir lá e falar com os irmãos dele para se arrepender, como se fosse possível. Mas Abraão chega lá e vai dar a resposta, vai entrar na questão do último ponto também. A conclusão desse é ir entrando no último ponto, que é a questão do que não tem arrependimento. No inferno não tem arrependimento, e também para os que não escutam a palavra de Deus não há arrependimento. Que é a questão aqui, ó. Abraão vai responder no 29 e até o 31, ó. Mas Abraão lhe disse: estes têm Moisés e os profetas, que os escutem. Então disse-lhe: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco crerão, ainda quanto alguém dos mortos ressuscite. Ou seja, em primeiro lugar, o pedido dele é negado. Abraão fala: não tem como atender, não tem como eu pegar e mandar Lázaro de volta lá para a terra, porque agora ele está aqui, ele não vai voltar para lá. Ele não vai, agora ele está com o descanso dele, não vai voltar para lá. Ele não vai voltar para lá simplesmente para ajudar vocês que nunca ajudaram ele. Ele não vai. Você vai se lascar aqui e a sua família tem a lei. Você tinha a lei e você não acreditou. Aí ele vai lá e fala: não, mas tem que mandar o Lázaro, porque se eles virem que o Lázaro ressuscitou, o cara que eles nunca ajudou, eles vão entender que eles têm que se arrepender. Aí Abraão fala: não, se eles não escutam nem as palavras do Criador através dos profetas, eles não vão se arrepender. Aí que a gente entende uma coisa: não tem arrependimento pro rico e não tem arrependimento para a família dele, porque ele falou o seguinte: eles não valorizam a lei. Ele provou aqui que a família dele não valoriza, os 5 irmãos não valorizam a lei de Moisés e não estão nem aí para nada, não se importam. E ele tenta insistir que, não, se o cara ressuscitar, com certeza vai entender, não, vai cair a ficha e não. Só que ele vai lá e Moisés fala: não, a ficha deles não vai cair só porque alguém ressuscitou. Ele pode ter ressuscitado, eles não vão acreditar do mesmo jeito. Eles só vão pensar que ele tinha desmaiado lá num canto, até porque ele nem foi sepultado. Porque Lázaro não foi sepultado, quem foi sepultado é o rico. E morreu Lázaro, depois foi lá e morreu o rico. E o povo estava mais preocupado era com o rico. Lázaro ninguém nem estava lembrando. Então eles não iam acreditar. E mesmo que ele ressuscitasse na frente deles, os caras iam ficar assim: não ia estar nem aí. Essa é a questão que está falando aqui, Abraão. Não adianta, se a pessoa não dá crédito em vida à palavra de Deus, não é morta que ela vai dar crédito. Morto, não adianta querer dar crédito, porque agora já era. O rico quis dar crédito na hora que estava morto, não adiantou nada. Não tem como voltar a se arrepender. E que nem a família dele, eles não dão crédito em vida. Se os mortos ressuscitar, se acontecer um milagre, o céu partir, não vai mudar a vida deles. Eles não vão mudar de atitude, não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque as pessoas têm que crer sem ver. Isso é que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se a pessoa não acredita sem ver, não tem como ela se converter. Porque ela precisa de fé. E a fé é só se você não vê. Se você está vendo, não é fé.
Então, não tem como você se arrepender, não tem como você se converter, porque a fé é pelo ver, não é pelo ver, é pelo não ver. É acreditar naquilo que você não vê e ter a esperança naquilo que você não viu e não sabe se vai acontecer, mas você ter a certeza que vai acontecer. Isso é a fé. Então, se eles vissem Lázaro, eles não iam ter fé do mesmo jeito. Eles não iam ter fé. Eles só iam ver, mas não iam acreditar, porque é aquele tipo de gente. Eu só acredito vendo, mas tem uns que é aquele negócio, nem acreditando, eu vendo. Eu vejo, A pessoa é assim, nem se eu ver eu acredito. É tipo que nem Tomé, viu Jesus e não acreditou. No, meu Senhor, coisa e tal. Eu não acredito que o Senhor tá vivo. Eu devo estar sonhando. Tem gente que é assim, é a mesma coisa que entrar na questão dos irmãos do rico. Eles não iam acreditar nem se vissem. Eles iam falar, só devo estar sonhando, ou é um sonho. Esse é mais ou menos alguma coisa assim. Então a gente tem que entender que isso é muito sério. A falta da desvalorização da palavra de Deus em vida, que levou o rico a ir para o inferno, porque ambos eram judeus, ambos conheciam a palavra de Deus, só que detalhe, o que realmente seguia a palavra de Deus não tinha nada. Ele tinha doença, ele era atormentado em vida. O que realmente vivia o evangelho e a palavra de Deus era atormentado em vida. Ele passava fome, ele tinha uma doença, ele tinha chagas sobre o corpo dele. Tanto os cachorros vinham lembrar com dó. E cachorro não faz isso com estranho. Cachorro faz isso com quem é próximo. Então, quando você está doente, o seu cachorro, se você tiver um cachorro gato, seu animal vai lá tentar te consolar, te fazer melhor. Então, os cachorros eram do Lázaro, cuidavam dele. Então, eles estavam lá, estavam com pena do seu dono que estava sofrendo, estava passando fome, estava morrendo. Agora o rico tinha abundância, coisa e tal, e não estava nem para a vida. E no final, inferno, Hades. E a gente vê o quê? Viver o evangelho não quer dizer que a gente vai ter as coisas na vida. A gente entende que servo de Deus de verdade vai sofrer, que nem Lázaro sofreu. Se bobear, vai ter uma vida miserável e sofrida, mas no final tem a salvação, que é a única coisa que importa nessa vida. É difícil? É triste demais o fato de você saber que você vai ter uma vida miserável e sofrida aqui, mas se essa vida miserável e sofrida aqui te render o reino dos céus, vale a pena. Não vale a pena você ter a vida do rico, cheio de glórias e abundâncias, e depois no final, inferno. Aí não compensa, e realmente não compensa. O tormento é eterno. Tanto que em 1 Coríntios vai falar o quê? Eu sei que as aflições dessa vida não podem se comparar com a glória que nos está reservada. E é uma verdade. A glória do paraíso, do reino dos céus, é muito maior do que o sofrimento dessa vida. Então, o sofrimento que Lázaro sofreu, por mais que tenha sido muito, se bobear talvez por muitos anos, que a gente não sabe quanto, talvez vamos chutar uns 60 anos se ele morreu velho, ou novo, uns 20 anos, seja os anos que forem. Se a gente ficar até 200 anos aqui na Terra, isso não é nada comparado à eternidade. Então, é uma eternidade ou na alegria eterna ou no sofrimento eterno. E o rico escolheu o sofrimento. Então, eu e você não podemos escolher isso. Então, aqui a gente entendeu como é que é o Hades. Tem uma separação do seio de Abraão e do lugar de tormentos. E tem um abismo que separa. E a gente entende o que? Lá. Você vai sentir calor, você vai sentir sede, você vai ter uma visão de desespero vendo as pessoas que você talvez maltratou bem e você no sofrimento. Não tem mais como se arrepender. Qualquer pedido que você fizer pensando em salvar a sua família, agora que você conheceu o que é o desespero, não vai ser atendido. Então, é o fim. É que nem Eclesiastes fala. Lá não há sabedoria, não há ciência, não há nada. Lá só tem o tormento. E o inferno é assim, lá só tem o tormento. Você não vai aprender, você não vai poder cantar, evoluir, melhorar, transformar, construir, você não vai poder fazer nada. Você simplesmente vai ser atormentado. E isso é muito sério. Então, tome bastante cuidado, porque você não vai querer ir para lá. Então que Cristo abençoe cada um de vocês.